Amém, gente. Atos dos Apóstolos 8, 26. Filipe e o eunuco etíope. Essa é a palavra dessa noite. E o anjo do Senhor, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aqui já começa já algo sobrenatural, porque veja bem, olha o primeiro versículo. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Se você lê isso aqui normalmente, você pensa assim: normal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Algum anjo já falou com você? Eu também não. Você já sentiu algum anjo falar com você? Você já viu algum anjo? Não. Esses homens tinham tanta comunhão que Deus enviava anjos para falar com eles e eles sabiam que eram anjos. Aleluia. Aqui já começa para mostrar como que a gente tem que viver. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Ou seja, uma instrução para a vida dele, para o ministério dele. Então fique atento, porque o Espírito Santo fala. A gente ouve a voz. Tinha um dia que eu estava aqui na igreja. Eu venho alguns dias por semana aqui, resolvo umas coisas, faço um tempo de oração e vou embora. Tem outras coisas para resolver. Um dia eu estava aqui sentado onde o Cauê estava aí. Aí eu ouvi assim a voz: entre em contato com a irmã Lídia. A Lídia é a pessoa que faz a contabilidade da igreja, nossa contadora. Mas sabe, doutor, eu ouvi a voz e fiquei na minha. Eu negligenciei, porque o Espírito Santo falou: entre em contato com a Lídia para ver se já deu certo aquele negócio. Mas eu falei: depois eu vejo. Deu 10 minutos. Sabe qual a mensagem chegou no meu celular? Da Lídia: oi pastor, estou aqui, manda uma foto do seu documento que eu já estou resolvendo. Aleluia. Ou seja, às vezes a gente despreza o que Deus está falando com a gente. Aleluia. Se eu tivesse feito o contato na hora eu já saberia. Aí o Espírito Santo foi tão bom comigo, falou: meu Deus, já falei com você, eu vou fazer uma entrar em contato com você. Vocês estão entendendo? Esses homens aqui não perdiam a oportunidade. A gente às vezes perde, a gente negligencia, acha que não é para fazer. Isso foi da minha cabeça. Mas é Deus falando com você. Nesse caso, Deus falou com Felipe através do anjo. Deus mandou um anjo dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Não me pergunte o que ia acontecer ali. O anjo falou: vai e faça isso. Olha o versículo seguinte, 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, ou seja, da Etiópia, um africano, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Vê se você consegue entender. Gente, a África é o berço da humanidade, tá? Lá em Jerusalém já tinha essa época que os estrangeiros iam para lá só para adorar. Nesse caso, o anjo do Senhor falou para Felipe: vai para lá, para aquela região, para a banda do sul. Eu te pergunto uma coisa, Felipe questionou? Felipe perguntou: Senhor, o que eu vou fazer lá? Né, Gabriel? Às vezes Deus fala com a gente e a gente questiona. Deus manda você fazer algo, Deus me manda fazer algo, e a gente fica: Senhor, o que tem lá para mim? Não é, uma luz? Senhor, será? Aqui é interessante que na leitura de Atos, quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas. Lucas era um médico, seguidor de Cristo, e ele escreveu. Felipe ouviu o anjo falar com ele: vai para lá, e foi. Olha o que a Bíblia fala: e levantou-se e foi. Ou seja, prontamente ele obedeceu, tomou atitude. E levantou-se significa: vou fazer, vou obedecer, vou fazer o que Deus está me pedindo. Ele não sabia o que ia acontecer lá, o que tinha lá, mas ele foi. Aí que está. Às vezes Deus manda a gente fazer que nem ali. Eu estava ali de Cauetá, o Espírito Santo falou claramente ali para mim: entre em contato com a Lídia. Depois eu penso. Ou seja, aí Deus foi tão bom comigo. Depois de 10 minutos meu WhatsApp tocou, era ela. Aleluia. Aí eu fui corrigido ali. Falei: tá vendo, Senhor?
Se eu tivesse entrado em contato há 10 minutos atrás, já tinha essa resposta. Por que eu tive que esperar 10 minutos? Porque eu não ouvi a sua voz e não fiz o que o Senhor quis. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quando o Senhor falar com você, comigo, não vamos negligenciar e deixar para depois. Porque Ele fala com o anjo, o Espírito Santo fala com você. Já já você vai ver quem fala também. Conclusão, ele foi para lá. Quando ele chega lá, o Espírito Santo chama a atenção dele para um homem da Etiópia, um africano. Só que esse homem, ele era mordomo-mor de Candace, ou seja, ele era aquele assistente maior. Mor, com toda vez que você vê essa palavra mor na Bíblia, significa mordomo maior, capitão maior, general maior, cantor maior. Mor significa o maior, o líder. Ele era o braço direito dessa rainha chamada Candace, que era uma rainha dos etíopes. Olha como que é a Etiópia antiga. Veja que aqui nós estamos falando de 2020 anos atrás. E já tinha africanos que subiam para Jerusalém para adorar. Só que esse homem, ele tinha ido para adorar, e ele era superintendente de todos os tesouros da rainha, ou seja, praticamente o tesoureiro. E com certeza naquele dia ela deve ter falado para ele: leva as minhas ofertas lá para o templo. Esse homem não foi para Jerusalém de mão vazia. Ele foi adorar, ele foi agradecer. É isso que a gente tem que fazer: vir para a igreja para adorar. É verdade. Porque aí as outras coisas vai acontecer. Você viu o que a doutora falou, o Fábio falou, automaticamente na sua vida. Se a gente vier para a igreja para adorar, as outras coisas vão acontecer. Veja bem, ele foi para adorar, mas o Senhor, que sabia que esse mordomo-mor tinha ido para Jerusalém para adorar a mando, a pedido da rainha Candace, rainha da Etiópia, falou para o anjo ir lá onde estava Felipe era um evangelista, para ele se direcionar até esse homem, porque alguma necessidade tinha. Então, quando o Espírito Santo falar com você, quando você tiver a visão, quando você tiver um sonho, um anjo vier falar com você, tem um sonho, não negligencie, porque alguma coisa lá na frente tem Deus para entregar na sua mão. E se a gente negligencia, a gente não vive. Eu te dei o meu exemplo, que eu não ouvi aqui, eu ouvi, mas não obedeci. Depois de 10 minutos a mensagem chegou. Aí o Senhor falou: tá vendo? Você não me ouve às vezes, eu falo para você me ouvir. Se é assim também, eu sou eu. Tem que ouvir. E eu estou falando de mim porque eu não tenho vergonha. Eu não sou perfeito, sou falho. Jesus falou: se você tivesse entrado em contato com o que eu te falei, já tinha resolvido há 10 minutos atrás o seu problema. Então a gente não pode negligenciar, filhos, quando o Espírito Santo fala, quando Deus fala, quando Deus manda um anjo falar. Felipe não questionou, ele obedeceu e foi. Chegou lá e encontrou essa situação. Vamos continuar. 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Presta atenção. Ele já tinha ido, esse superintendente, o mordomo-mor, já tinha ido para o templo, já tinha adorado, já tinha feito o que tinha que ter feito lá. Ele já estava voltando e regressava, voltava já estava indo embora. E assentado no seu carro, aqueles carros daquela época, né? Esses carros de hoje, você sabe. Aqueles carros que tinha cavalo que guiava, o ser humano que carregava. Ele estava fazendo o quê? Olha que interessante, irmão Luciano. Um africano, um etíope, estava lendo o quê? As Escrituras. E qual é o trecho que ele estava lendo? Isaías. Ele estava lendo o manuscrito, os pergaminhos. E ele tinha, hein? Naquela época não tinha Bíblia para todo mundo, sabia? Naquela época nem Bíblia tinha, eram pergaminhos. Eram pergaminhos. E ele estava lendo, aí isso é interessante, né? Porque os manuscritos eram feitos em hebraico, né? E ele, sendo um etíope, estava lendo, só que olha o que acontecia. 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Presta atenção. Aquela primeira vez, quem foi que falou com Felipe? E agora? Espírito Santo. Pode ver que está escrito Espírito com E grande, E maiúsculo. Então, quem pode falar com você? Deus fala com a gente através de um anjo, através da palavra, através de um profeta, através de um sonho, através de uma visão e principalmente, Cauê, vê isso aqui para mim aqui,
faz o flash, passa por aqui, filho. Você não passar na frente. Isso. O Espírito falou com Felipe. Então, olha como que ele era sensível. Ele ouviu lá atrás isso, filho, quando o anjo falou, e agora ouviu quando o Espírito falou. É essa comunhão que a gente precisa adquirir. Ouvir Deus através de um anjo, de uma visão, de um sonho, de um profeta, e principalmente através do Espírito. Pastor, mas o Espírito fala. Falou comigo aqui e eu dei atenção. O Espírito fala com você. Quando eu estava aqui no altar, o Espírito me falou da filha da dona Lúcia. Aqui, ó, bem claramente eu ouvi a voz. Fale para Rafaela. Entregue para ela que eu tenho uma porta para ela. O Espírito fala. Felipe estava sensível à voz do Espírito, à voz de Deus, à voz de anjo, ou seja, ele estava atento às coisas espirituais. Se você estiver atento às coisas espirituais, ou do Corinthians, né? Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Ou do Corinthians, só conta, né? Hein, gente? Quem está entendendo? Aleluia. A gente precisa ouvir o Espírito falar. Às vezes a gente não ouve. Eu aqui, tá bom, depois eu vejo sim. Porque eu estava fazendo outras coisas no notebook, devia ter parado, abaixado o notebook, vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer, depois eu vejo as coisas. Quando Deus falar com você, faça na hora. Olha a direção agora. Primeiro o anjo falou, sai de onde você está e vai lá para a Banda do Sul. Ele foi. Quando ele chegou na Banda do Sul, ele precisava saber da sequência da direção. E aí quem foi que trabalhou? O Espírito. O Espírito Santo falou, chega junto do carro. Vamos lá. E correndo Felipe, outro detalhe. Ele foi devagar ou foi com pressa? Com pressa. Quando Deus falar com a gente, corra. Não vá assim, que nem eu. Ali. Depois eu vejo assim. Depois eu ligo para a parede. Aí isso aí está enrolado. Não sei se vai dar resolver. Foi isso que eu pensei na hora. Nem lembrado. E era um negócio que está tempo que ela está tentando resolver. Está uns 7 meses. E naquele dia desenrolou. Naquele dia que o Espírito me disse ali, ela falou, pastor, já estou aqui. Passa a foto do documento, que eles estão fazendo umas perguntas aqui, vai dar tudo certo. Ou seja, Deus queria me abençoar e eu não estava ouvindo. Deus às vezes quer te abençoar e a gente não ouve, você não ouve. Aqui foi a segunda vez que Deus falou com Felipe. Só que é o seguinte, ele correu porque ele sabia que era a vontade de Deus que ele tinha que cumprir. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu que lês? Olha, quando ele chega lá, ele ouve o eunuco lendo. Ele estava lendo em voz alta. Ele não estava lendo para ele. Tanto que Felipe ouviu. Então Felipe já logo, evangelista não perde a oportunidade, né? Quem é evangelista, no primeiro macetinho que ele tem para falar da palavra, ele já Felipe já ganhou. Ele está lendo em voz alta. Deixa eu perguntar se ele entende. Entende tu que lês? Continuando. É forte, né, gente? Aleluia. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele, se assentasse. Olha aí, ó. O homem estava lendo, o superintendente da rainha Candace, o tesoureiro da rainha, um homem graduado, com certeza graduado, formado, mas ele estava lendo, doutor, mas não estava entendendo. Então por isso que Deus deixou a igreja, os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos, missionários, bispos, diaconisa. Para quê? Para ensinar as pessoas que às vezes têm até uma certa formação, e é digno isso porque a pessoa buscou, só que quando ela cai para a palavra, ela não entende. Porque aqui você só entende se tiver no Espírito. E aquele homem, Rodrigo, precisava de uma luz. Então, olha como Deus trabalhou. Deus que já sabia que ele estava lendo no carro o profeta Isaías, mandou o anjo falar com Felipe lá onde ele estava, para ir até lá, chegar naquela região. Aí o Espírito falou com ele, chega junto do carro. Olha a sincronia. Aí o Espírito falou, chega, ele chega. Quando ele chega perto, ele ouve que o rapaz está lendo Isaías em voz alta. Ele pergunta e o rapaz fala, por favor, me ajuda, porque eu não estou entendendo. Ou seja, ele tinha acabado de adorar. Assim tem muitas pessoas na igreja. Vem para a igreja, ouve a palavra,
Mas se não tiver alguém que explica, ela não entende. Nem toda igreja tem a palavra explicada. Às vezes você vai para a igreja, o pregador fala tão difícil, tão na teologia, tão na escatologia, na hermenêutica, que você fala, não estou entendendo nada. Então é melhor você falar arroz e feijão. Por que Felipe foi para lá? Porque Felipe ia ensinar para ele o beabá, o básico, o importante, aquilo que entra no coração. Olha como que Deus ama uma vida, ô Mateus. Está prestando atenção, Marcelo? Uma vida para o Senhor é importante. A vida desse eunuco, desse superintendente, era tão importante para Deus, que ele mandou o anjo falar com Felipe, depois o Espírito Santo falou com Felipe, para poder explicar o que ele lia e o que ele não entendia. Então Deus não tem prazer quando a gente lê e não entende. Então eu estou aqui, se você precisar da minha ajuda, eis-me aqui. E eu posso precisar da sua ajuda também. A gente tem que entender, gente, as coisas de Deus, porque aí a sua vida vai para frente. Sua vida deslancha. Continuando. 32. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como espanudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contara a sua geração? E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Estava falando do que, gente, essa passagem? Da ovelha para o matador. Qual foi a ovelha que foi para o matador? Jesus, o cordeiro. Ele estava lendo exatamente uma passagem de Isaías que estava profetizando a vinda do Messias. E o Messias já tinha vindo, já tinha nascido, já tinha cumprido o ministério, já tinha morrido, já tinha subido aos céus depois de 40 dias, e agora o eunuco estava indo para adorar, mas ele não sabia de quem a profecia estava falando. Às vezes a gente não sabe, a gente precisa de ajuda. Então a gente precisa um ajudar o outro. Eu não conheço direito, preciso da ajuda da doutora. Eu não entendo de carro, preciso da ajuda do Fábio. Está entendendo? A gente precisa se ajudar. A gente precisa ter parcerias, precisa ter comunhão. Então Deus trabalhou de um jeito que moveu Felipe para sair de onde ele estava, para abençoar a vida desse homem. Agora olha o que Felipe fala. E respondendo o eunuco a Felipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, ele estava lendo, mas ele não sabia de quem era. Aí Felipe vai explicar. Olha lá. Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha a sede. Todo mundo que está aqui é batizado? Quem ainda não desceu as águas, não batizou ainda? Levanta a mão assim. A Gabriela e o Fábio. Aí, ó. Essa palavra é para todos nós, tá, Gabriela e Fábio? Mas olha que interessante. O eunuco estava lendo a escritura, tinha ido para adorar, aí ele estava lendo essa passagem, aí o Felipe começou a falar para ele quem era aquela ovelha que estava indo para o matador, que era Jesus. Aí já queimou no coração dele de batizar. Aí quando eles passaram no lugar onde tinha água, aí ele já falou assim: olha, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Ou seja, aqui não tem água. Isso aqui quebra toda a barreira que as pessoas colocam nas igrejas para as pessoas serem batizadas. O importante é a água. É onde tem água. Olha lá, aqui tem água. Olha o eunuco quebrando uma tradição. Olha lá, aqui tem água. A gente não sabe se era um rio, se era um riachinho, se era uma poça d'água, se era uma cachoeirinha. A gente não sabe o que era. Mas ele não pôs impedimento. Nós não podemos pôr impedimento quando Deus quer nos abençoar e colocar um monte de barreira para Deus abençoar. O eunuco, só que ele era inteligente. Ó, você já me explicou. Eu já entendi, Felipe. Eu quero me batizar, quero descer as águas. Aleluia. Aí tem igreja que põe um impedimento para a pessoa batizar. Desculpa, não estou aqui falando mal, mas é muito impedimento. Não, para batizar tem que ser água corrente. Não, para batizar tem que ser no rio. Para batizar tem que ser no mar. Não importa, o importante é ter água. Olha lá. A palavra é a base. Aqui tem água. Pronto. Eu já batizei gente na piscina, já batizei gente de rio, já batizei gente no mar. É onde tem água. A água representa a vida. Eu estou quase pegando um balde e batizando o povo.
Porque sabe o que acontece? A pessoa tem uma sede de batizar. Aí com esse negócio de pandemia não pode, nada pode. Então eu vou deixar um balde aqui na igreja, a pessoa quer batizar, vem com a roupa. Tem uma pessoa que não podia dar uma moça batizou no chuveiro. Quer ver, doutora? Como que você batiza uma pessoa que está no hospital, no último dia de vida, e fala assim, pastor, eu quero batizar? Joga a caneca na água da pessoa, meu filho, batiza a pessoa. Não tem impedimento. Uma piscina aqui, ó. Filho, mas até chegar essa piscina, vai no balde mesmo. Deixa um balde ali. Quer batizar? Vem aqui na frente, derrama água nela, batiza a pessoa, ela já vem com o kit, com a toalha, já vai lá atrás, se enxuga, já sai nova, bota a roupa. Uma piscininha de plástico, põe lá dentro, Acabou. e joga o balde. Você está entendendo? Tem pessoas aqui que já querem ser batizadas e aí fica esse impedimento. Não, mas não pode ir na água, não pode ter piscina, não pode ir no mar, não pode de nada. Aí a pessoa fica sem batizar. Olha o eunuco, aqui tem água, o que me impede? Glória a Deus. Olha para a sua vida hoje e veja o que está impedindo você de viver os milagres de Deus. O eunuco tirou todas as barreiras que existiam. Porque se ele estivesse perto de algum sacerdote, aqueles antigos, aqueles, com todo respeito, mas aquele tradicionalismo, não pode, não, você não pode batizar. Peraí, o batismo é algo pessoal, a pessoa que sente. Nós não podemos interferir. Se a pessoa diz eu quero, e Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Aí eu faço a pergunta para você, o ladrão da cruz não foi salvo? Deu tempo de batizar ele? Ele foi batizado? Não. Ali era outro caso, não tinha como batizar ele. Mas Jesus não levou ele para o céu. Jesus não falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Por quê? Porque ele se arrependeu no último dia de vida. Se a pessoa se arrepende no último dia e pede para batizar, nós não podemos pôr impedimento. Vai com a caneca e batiza, meu filho. Vai com o copo d'água e batiza. Vai com a panelinha de leite, aquela leiteira, e batiza a pessoa. É isso que o Senhor está dizendo. O eunuco está dizendo, o que me impede? E o Espírito estava trabalhando, porque o Espírito Santo não tem tradicionalismo, aquelas coisas antigas. Eu respeito toda a antiguidade, respeito toda a igreja, mas nós não podemos impedir o que a pessoa quer viver. E Felipe foi cheio do Espírito Santo, olha o que ele fala. 37, e disse Felipe, é lícito, ou seja, pode, se cresce de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. Olha a obra do Espírito Santo. Você está entendendo? Felipe falou, então para o carro, meu filho. Você quer batizar? Então eu vou batizar você. Aí eu te pergunto, para onde esse homem foi depois? Para a terra dele. Ele estava voltando para a Etiópia. Olha como se viajava grandes distâncias naquela época, hein? Ele tinha vindo da Etiópia para Israel, Jerusalém, sem avião, sem trem-bala, sem metrô, ali, caminhando na força do braço do homem ou o cavalo que puxava ali, o carro, a carroça. Ou seja, Felipe fez o que tinha que ser feito. Mas pastor, e depois? E depois, o Espírito vai direcionar aquele homem. Você está entendendo? Quando Deus falar com você de uma coisa para fazer, não fica pensando, e amanhã, e depois de amanhã, não, é o que é hoje. O que ele queria? Ele queria se batizar. Felipe falou, para o carro, eu vou descer com ele, onde tem essa água aí. A Bíblia não fala o que é, se era um rio, se era mar, se era um riacho, se era um pouquinho de água. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Felipe tomou uma atitude e batizou o eunuco, porque ele creu. Você está entendendo? Como que o Espírito Santo trabalha? Então, se a pessoa quer batizar, pode batizar em rio, pode batizar em mar, pode batizar em piscina. Batiza, meu filho. Aleluia, Deus. Nós não podemos impedir as pessoas de receber a salvação. O que o eunuco queria? Ser salvo. O que ele queria? Receber a salvação. E Felipe obedeceu ao Espírito. Ele ouviu a voz do Espírito e foi lá e fez. Primeiro ele ouviu o anjo. Agora olha o 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Outra maravilha. Felipe terminou a obra. O que o Espírito Santo fez com ele? Arrebatou. Você sabe o que é isso? Felipe sumiu dali. Fez assim, ó. O eunuco olhou. Oxe. Cadê o Felipe que me batizou?
Parece até cena de filme, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo, e eu acredito. Olha lá, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco. O eunuco deve ter saído da água, depois Felipe batizou ele, né? Felipe batizou. Quando o eunuco saiu, o Espírito Santo deve ter falado: acabou a obra, meu filho, vai para outro lugar agora. Você está entendendo? Como que Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha. O Espírito arrebatou Felipe. Onde ele foi parar? Próximo versículo. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Felipe era um evangelista. O Espírito Santo tirou ele dali, daquele lugar onde ele estava, da Banda do Sul, lá para Gaza. Não foi Gaza que a gente deu, Calê? É Gaza. E levou ele para uma cidade chamada Azoto. Detalhe, ele não foi andando, ele não foi de carro, ele não foi de cavalo, ele não foi de jumentinho, ele foi arrebatado. Você entende isso? Pastor, mas nos dias de hoje, será que alguém vive isso? Paulo fala que ele foi arrebatado. Ele não sabe se foi na carne ou se foi no espírito. Coríntios 12, né? Mas ele foi arrebatado. Por quê? Porque eram homens que estavam disponíveis para o Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer? Que a gente esteja disponível para Ele, para trabalhar para Ele, para ser instrumento dEle, para abençoar pessoas, vidas, situações. 10 minutos para as 11, estou encerrando. Quem entendeu até aqui? Glória a Deus. Que lindo quando a gente ouve a voz do anjo que Deus mandou, do Espírito Santo que fala, que depois, naquele dia, deve ter falado assim: ganhei uma vida para Jesus. Quantas vidas você ganhou para Jesus assim? Quantas vidas você evangelizou assim? Quantas vidas você levou à igreja? Dona Lúcia, domingo passado, trouxe 3. Leva a Lúcia. Estou falando sempre que estão por aí. Está evangelizando. Foi o Danilo, Rose e a Tainá, né? Ela lançou a semente ali. Eles estavam aqui ouvindo a palavra, ouviram. Já caiu no coração a semente. Quem trabalha agora é Deus. Foi o que Felipe fez com o eunuco. Batizou. Quem vai completar a obra? O Espírito Santo. Vai completar. A gente só dá a palavra, gente. A gente só dá a semente. E depois o Espírito Santo trabalha. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Mas a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele fala. Amém, Marcelo? Então, olha que obra linda que Deus faz quando existe alguém disponível. Felipe estava disponível. Aí Deus operou. O anjo falou, o Espírito Santo falou, o eunuco foi evangelizado, o eunuco conheceu quem era Jesus, o eunuco foi batizado, e quando acabou ali aquele momento, o Espírito Santo não perdeu tempo. Falou: o quê? Já foi a obra. Ninguém viu mais Felipe. É como se ele tivesse sumido, como se fosse mágica, mas não é mágica, é um arrebatamento. Ali ele foi arrebatado. O Espírito Santo tomou a vida de Felipe e já colocou em outra cidade. E aonde? Aonde havia necessidade, em Azoto. E ali ele pregou tanto que o Evangelho chegou até Cesareia. Obra de um evangelista. Está vendo como que você é importante para Deus? Glória a Deus. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na vida de alguém. Se você falar, não precisa ficar falando, cansando as pessoas, mas lança a semente, porque aí quem faz a obra é Deus. O Espírito Santo faz a obra. A gente precisa estar na disponibilidade do Senhor. Glória a Deus. Amém, gente? 5 para as 10, não dá para pegar mais. Cauê, dê uma salva de palmas para a gente.